Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Esta é a série Daniel, sendo luz nas trevas. Daniel, sendo luz nas trevas. O último sermão doravante dessa série. Primeiro capítulo até o capítulo 6. Abra sua Bíblia no capítulo 6. Daniel, palavra de Deus. O livro é o livro de Deus. Um livro inspirado, autoritativo. A Bíblia fala da própria Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Daniel, capítulo 6, Bíblia aberta. Mas antes da primeira leitura, queremos apresentar o subtema último dessa série. E o subtema Israel é este: não importa quem é contra você. Não importa quem é contra você. Mas quem é por você, Davi? Mas quem é por você, João Vitor? Mas quem é por você, Vívia? Esse é o nosso subtema do último sermão da série Daniel, sendo luz nas trevas. E nesse primeiro momento, como já falamos, Daniel capítulo 6, Bíblia aberta, vamos ler a palavra do Senhor, o versículo 16 e 17. Os versículos 16 e 17. E o texto diz assim, todos juntos? Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem foi trazida uma pedra e posta sobre com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Agora não é mais Nabucodonosor. Vocês lembram que Deus havia dito que tiraria ele de cena? E Deus o tirou. Deus tirou o Império Babilônico de cena, agora começa a surgir o Império Medo-Persa. A partir de Dario, agora é Dario. E a Bíblia nos diz que, a semelhança dos outros imperadores, Dario muito especialmente admirava Daniel. Dario olhava para Daniel com um olhar de respeito. No entanto, encontramos o próprio Dario, que caiu na armadilha de homens maus, os quais por ele mesmo haviam sido levantados, dando ordem para que jogassem Daniel, aonde, queridos? Na cova dos leões. E a Bíblia nos diz que ele fez isso com muito pesar. Então, os versículos 16 e 17, nós encontramos Dario dando uma ordem para que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E assim foi feito. Ele foi jogado na cova de leões famintos. Denise.
E aqui já começamos o sermão numa sincronia de leitura, explicação e aplicação. Um sermão sincrônico. Então, ao mesmo tempo, teremos aqui uma concomitância de leitura, explicação e aplicação. Leitura, explicação e aplicação. E aqui já temos uma primeira aplicação. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que vender ou negociar a sua fé. Ele preferiu ser comido por leões do que se colocar no mercado da vaidade dos homens e negociar o seu compromisso com Deus. Será que nós entendemos isso de fato? Será que nós temos compreensão disso? Esse homem tinha a chance, ele teve a oportunidade, segundo os homens, de não ir para a cova dos leões. Mas ele preferiu, até porque nós sabemos o resultado. Mas ele ali naquele momento não. Ele tinha a mesma consciência que Ananias, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, ele pode livrar. Mas se Deus também não quiser, nenhum problema. Daniel não negociou o seu compromisso com o seu Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. Daniel não colocou à venda os seus valores absolutos. Isso custou o preço de ser lançado na cova dos leões. E ele poderia fazer isso usando a racionalização do pecado que muitos cristãos do século 21 têm feito uso. Ora, dissemos há pouco que Dario foi ludibriado, caiu na armadilha do seu próprio ego. Como assim, pastor? Mas foram os sátrapas. Não. Os sátrapas, de fato, tendo inveja de Daniel, elaboraram um decreto envolvendo bajulação. E porque bajulado Dario foi, Dario caiu na armadilha. E acabou assinando a sentença de morte de um homem a quem ele admirava. Então vamos ver voltemos o texto, vamos ver como se deu isso logo a partir do primeiro versículo. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Um império vasto, gente. E colocou 3 supervisores sobre eles. Um dos quais era quem? Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, a esses 3. E um deles Daniel, não é? Para que o rei não sofresse nenhuma perda. O versículo 3, vamos ler juntos? Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o rei. Eita, eu vou voltar para esse texto aí. Aí começa, quando os sátrapas, muito especialmente os outros 2 presidentes, tomam ciência de que Dario admirava muito Daniel e queria colocá-lo acima dos demais, aí nasce um problemão. Versículo 4. Diante disso, os supervisores ou os presidentes, então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para fazer o quê? Para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Razão, gente, a razão, todos juntos.
porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Ei, preste bem atenção. É possível ser luz nas trevas. É possível ser luz nas trevas. Eles vasculharam a vida de Daniel, tentando encontrar algo a partir do qual pudessem acusá-lo, mas não acharam. Onde eles vão encontrar? O texto continua, versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Oh, coisa linda de se ver, de se ouvir, Carlos. Nunca. Diz o texto sagrado: se não a procurarmos contra ele na lei do seu, vejam só que coisa admirável. Só tem um caminho. É procurar pegá-lo no compromisso que ele tem com o seu Deus. Gente, o compromisso de Daniel era tão notório com Deus que os próprios inimigos, os seus algozes, os seus companheiros de trabalho, agora tendo-o como ameaça, diz: o caminho é esse. Versículo 6, leitura. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, todos juntos: ó rei Dario, vive eternamente. E aí eles continuam. Todos os presidentes do reino já começam a mentir aí. Todos os presidentes do reino, Daniel estava aí? Não. Eles não chamaram Daniel. Daniel era um dos presidentes. Eles não chamaram Daniel. Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora veja, gente, onde ele foi, onde pegaram ele. Não tem nada a ver com cultura da honra isso. Isso é bajulação. Continue praticando a cultura da honra segundo a Bíblia, mas não pratique bajulação. Dario caiu na armadilha do seu próprio ego. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E eles estão lembrando isso para o próprio Dario. Depois de assinar, nem o seu mesmo pode mudar mais. Havia uma diferença do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E o texto continua. Por esta causa, ó rei Dario, por esta causa o rei Dario assinou a escritura. E o quê? Eita, assinou a sentença de morte de um homem que ele admirava. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Eu quero aqui dinamizar. Me permitam. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, pensou e disse: só 30 dias, qual o problema? Eu não vou orar. E na linguagem do cristão do século 21, Deus entende. Deus compreende. Aí virou moda agora a gente querer desobedecer a Deus e usar os próprios atributos de Deus para querer justificar o nosso pecado. Mas Deus entende. Deus compreende. E como Ele entende? Como Ele compreende de fato, viu? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. Agora, não use isso para tentar ludibriar a Deus, que a coisa fica pior. Daniel disse assim, sabe de uma coisa, qual é o problema? Basta eu orar no meu íntimo, ninguém vai ver mesmo. Só 30 dias. Mas espera aí também seria legalismo, não é? Você sabe qual era o costume de Daniel? Como todo bom
judeu dos seus tempos, ortodoxo, fiel a Deus, qual era o costume? Orar 3 vezes ao dia. Lembra o Salmo 55? 3 vezes ao dia. Daniel saía da sua casa, ia para a sua casa, abria as janelas, em direção a Jerusalém, antiga administração da Aliança da Graça. Então, Jerusalém, lá estava o templo, e orava. Como os seus algozes, seus inimigos sabiam disso. Ó rei, faça isso. O Senhor vai unir mais o império. Todos vão saber que o Senhor é o homem aqui. Daniel soube do decreto, eu vou continuar a leitura. Ele fez o quê? Entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Quantas vezes? 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões a se vender, a negociar o seu compromisso com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daniel, como de costume, continuou o seu compromisso com Deus. Ele viu o decreto e ele não amarelou. Ele viu o decreto e ele não recuou, ele não se colocou à venda, ele não se acovardou, ele continuou fazendo o que ele sempre fez na sua vida, adorar acima de tudo o único Deus vivo e verdadeiro. Agora eu me preocupo, e essa mensagem é para você refletir, amado do Senhor e amada do Senhor. Nós encontramos Daniel sob uma pressão pesada, que se alguém durante 30 dias fizesse oração a qualquer outro Deus, a não ser a Dario, ou por intermédio de Dario, seria jogado na cova dos leões. E mesmo debaixo de um interdito desse, ele não amarela, ele não se acovarda. Agora não é mais o Daniel de 14 anos, é o Daniel de mais de 60 anos de idade. É o Daniel que as suas costas estão mais, os seus músculos espirituais estão mais fortes. Se com 14, 15 ele decidiu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei, agora é o homem já caminhando para a terceira idade com seus 60 e poucos anos, adentrando as portas da velhice, muito mais forte quando tinha 14. Continuou fazendo o que sempre fez. Deus, o seu Deus, sempre em primeiro lugar. Faça chuva, faça sol. Continuou dizendo com essa ação, meu compromisso com meu Deus não está no mercado para ser vendido. Eu temo que muitos cristãos hoje em dia não precisam estar debaixo de pressão nenhuma. Eles mesmos se colocam à venda. E aqui é só para uma reflexão, por favor. Uma coisa bem simples. Basta a minha irmã de sangue marcar o aniversário da minha sobrinha, que é filha dela, no horário do culto, às 18 horas, que você vai encontrar cristão dizendo, mas é só um domingo. É minha irmã. Mas é minha sobrinha. É meu patrão. É meu amigo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é minha irmã. Mas quem me trouxe à existência não foi a minha irmã, foi o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Oh, minha irmã, eu quero estar presente, marque no sábado, ou marque
às 16 horas da tarde, porque o meu compromisso com Deus não está à venda. E não me venha com essa conversa que Deus me entende. Não, Ele não entende quando coloca Ele em segundo plano. Não tem essa que Deus me entende. Deus não aceita, ou é tudo ou é nada e ponto. Ou é tudo ou é nada. Deus não é Deus da mitologia grega. Ele não precisa ser bajulado. Eu temo. E eu espero que ninguém aqui já tenha feito isso de acordo com o exemplo que eu dei. Eu espero. Se já fez, calma, há perdão de Deus. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda a calma. Há perdão de Deus. Mas aí o nome de Jesus Cristo, se já fez um dia, não faça mais. O teu Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Eu fico às vezes em casa imaginando se de repente alguns governos com algumas ideologias totalitaristas, agora no governo do nosso país, agora botasse um decreto, fechem as igrejas. No domingo ninguém mais se reúne. Eu temo que um decreto desse não assustaria muitos cristãos no Brasil, no sentido de não incomodaria. Eu não diria assustar, não incomodaria. Eu diria que muitos diriam, é assim mesmo, não é? A gente cultua em casa. Ei, preste bem atenção. O YouTube é importante. Mas não confunda. Em casa você não está cultuando a Deus. Você está assistindo o culto, porque por uma razão legítima você não pode comparecer. Mas cultuando a Deus, no culto pactual, não. Não existe culto virtual. Existe culto carne e osso. 1, 2, 3. O povo de Deus reunido dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Use o YouTube, use o Instagram, por razões legítimas. Há momentos que não dá para vir, mas não confunda, eu cultuo em casa. Não tem culto público em casa. Culto público é a igreja reunida, ou aqui, ou debaixo de uma árvore. E entre o que você acha e a palavra do meu Deus, eu não preciso de um tempo para te dizer. Eu fico com a palavra do meu Deus. Entendeu, Luiz? Fique tranquilo, que aquele que é responsável pela pregação, ele tem feito a igreja crescer por conta dela. E ele continuará fazendo. Porque Cristo disse, as minhas ovelhas, a minha voz. A gente pode até resmungar um pouquinho, porque eu também resmungo aqui e acolá, quando a coisa bate pesado em mim. Mas a ovelha vai sempre dizer, eu concordo, Senhor. É verdade, Senhor. Caio, continue, garoto, carinhosamente. Já é um homem, mas comparado à minha idade, um garoto. Eu diria que eu sou um garotão. Não sou mais garoto, não. Mas um garotão, né, Jade? Cadê Jade? Estou errado, Jade? Ah, tá. Garotão, garoto, continue. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Observe aí, Gustavo. E as demais coisas vos serão, Mauro Guerreiro, acrescentadas. O Deus que dá o alimento, casal querido, é o Deus que dá a vida, que é mais importante que o alimento. O Deus que dá as vestimentas, é o Deus que dá o corpo, e o corpo é mais importante que as vestimentas. Palavra de Cristo, Caio. Preferiu ser jogado na cova dos leões do que vender ou negociar a sua fé. Essa mensagem não é para maltratar você, não, é para resgatar você. Foi feita uma pergunta aqui na gincana de ontem, que foi uma bênção. A mocidade está aí, a OMP? O MP, levante a mão.
SAF, UPA, UPH. Segura aí. Fez uma pergunta ontem. 1 João capítulo 5. Qual a recomendação que o Senhor faz para o seu povo? Fujam dos ídolos. Filhinhos meus, fujam dos ídolos. Você pode colocar sua própria mãe como ídolo, se você coloca ela num nível de importância mais do que Deus. Você pode colocar o seu marido como ídolo, se você colocá-lo acima de Deus. Um filho como ídolo acima de Deus. E que seja lá o que for. O seu patrão como ídolo, se você colocá-lo acima de Deus. E vai agora aplicando isso. Daniel leu o interdito e continuou o seu compromisso com Deus. Para quem quisesse ver. Ah, meus irmãos, a vida de Daniel, grave isso. Segundo pontozinho aqui. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, usando a linguagem de alguns comentaristas, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um oceano de pessoas corruptas. Mesmo no meio delas é possível ser íntegro. Volte a ler comigo Daniel, o capítulo 6, por favor, volte novamente aí. O versículo 3. Então, o mesmo Daniel, o que, gente? Se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Porque havia nele um espírito excelente. Sabe por que ele tinha um espírito excelente? A razão maior porque ele tinha o Deus da aliança sempre com ele. Toda a proposta que ele fazia aos reis, Deus o abençoava. Fazia com que ele tinha êxito. Tudo que ele fazia era com excelência de fato. Mas essa excelência, fruto da presença de Deus, Beatriz, na vida dele. É com você mesmo, Beatriz. Que já é a terceira vez nos visitando. Tem muitas Beatrizes aqui. E é você. Eu te cumprimentei na entrada. Que chegue a quarta, quinta, sexta vez, a 10ª, que você possa perder as contas, se essa for a vontade do Senhor. É possível ser luz. É possível ser luz no mundo onde predomina a corrupção. Está aí. Porque Daniel tinha um espírito excelente. Observem que isso vai acontecer, meus irmãos, com muita clareza. Versículo 7. Aliás, o 4, né? Diante disso, os presidentes e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. O versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam, nem culpa. Vocês entendem o que é isso, gente? O homem ter a sua vida vasculhada e os próprios algozes, os próprios inimigos, os próprios invejosos. Imaginem, vasculhando a vida do homem, se fosse hoje em dia, entrando nas redes sociais, não é, usando um hack, Facebook, Instagram, Twitter, conta bancária, escuta telefônica, e nada, e agora? Testemunho deles mesmos, olha, nem culpa,
alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Ah, gente, Mateus capítulo 5, versículo 16, o que é que diz, por favor? Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus, Aldino. Não é, nós não estamos aqui namorando com santarrice, não. Essa questão de ser santarrão, não é isso, não. Mas também não podemos ter vergonha de querer ser o que o Senhor quer que sejamos. Mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vamos ler junto? Assim estava sendo Daniel. Ele foi isso no Império Babilônico, o rei Nabucodonosor. Foi luz. Ele foi luz num reinado muito breve de Belsazar. Lembram? O último sermão, capítulo 5. O basta de Deus. Deus deu um basta na vida de Belsazar e no próprio império. Mas Deus deu um basta depois de passar muito tempo, através de tudo que aconteceu, dizendo para ele: Belsazar, ouça-me, Belsazar, ouça-me, Belsazar, ouça-me. Mas Belsazar, o ápice da sua rebelião foi brincar com os utensílios da casa do Senhor, Daniel capítulo 5. Aí o Senhor Deus bota lá um dedo escrevendo o quê? Mene, mene, tekel, passim. Contado, pesado, dividido. Ó Deus Todo-Poderoso! E agora você encontra aqui Daniel no capítulo 6, sendo luz nas trevas. Capítulo 1, sendo luz nas trevas. Capítulo 2, sendo luz nas trevas, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, sendo luz nas trevas. Capítulo 4, Daniel, sendo luz nas trevas. Capítulo 5, sendo luz nas trevas. Capítulo 6, sendo luz nas trevas. É possível ser íntegro, mesmo cercado por um oceano de corrupção. E jovens, é possível ser íntegro na escola. É possível ser íntegro na universidade. É possível ser íntegro na empresa onde você trabalha. Ai, Senhor, me tira daqui que só tem gente ímpia. Não vai tirar não. Ele vai deixar você lá, para você ser luz da vida deles. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade ficada sobre um monte, nem se acende uma vela e coloca debaixo do alqueire, mas sobre para iluminar os que estão na empresa, para iluminar os que estão nas escolas, para iluminar os que estão na faculdade, para iluminar os que estão aonde? No clube, onde quer que seja. Nós estamos aqui para ser luz para os petrolinenses. A primeira igreja presbiteriana está aqui, através dos seus membros, para juntos sermos luzeiros nesse mundo de trevas, não para a nossa glória, Raquel de Camuel, Camuel de Raquel, mas para a glória do nosso Deus, Raquel carinhosamente Kel. Não Raquel de Acácio. É para a glória de Deus, Acácio de Raquel. E é assim que eu aprendo a dialogar com cada irmão aqui que tem o mesmo nome, entendeu? Cida, Emerson, João, Luciana, carinhosamente Lu. Alexia, você está me entendendo direitinho, Alexia? Está entendendo direitinho. Eu já dei uma olhada várias vezes aqui, eu senti ovelhas ausentes aqui hoje. Por razões legítimas. Júlio, outras enfermas. Você já olhou também? Ah, queridos, preste bem atenção nisso. A base da integridade de Daniel estava, sabe aonde? Na sua fidelidade a Deus. A base da sua integridade, sua fidelidade a Deus, Cida.
O que fazia de Daniel um homem íntegro, a sua fidelidade a Deus. Por ser fiel a Deus, ele era íntegro entre os homens. Eu já li num livro, e aqui com a ressalva dos exageros no processo de muitas vezes contarem as histórias, nesses países do Oriente Médio, onde reside ali grupos terroristas e etc., de que um grupo de terroristas entrou num templo onde cristãos estavam adorando. E com as suas armas poderosas de poder bélico assustador, eles disseram: quem não é verdadeiramente cristão, seguidor desse Cristo, levante a mão. E quem é também? Observe, eu inverti a ordem. Quem verdadeiramente aqui é seguidor desse Cristo? Levante a mão. Aí um fez e o outro fez. Enquanto isso, outros, achando que iriam escapar. Segundo o narrador da história, o efeito foi contrário. As razões por que esses terroristas fizeram isso, só Deus sabe. Porque Deus é Deus. Acontece que aqueles com medo de morrer e não tiveram coragem de dizer que eram seguidores de Cristo, ouviram o seguinte: os que levantaram a mão saiam e vão para suas casas. Os que ficaram e disseram que não são, fiquem aqui. E foram todos metralhados. Muitas vezes Deus consente com isso para mostrar que Deus é Deus. Os que levantaram a mão sabiam que seriam metralhados. Mas Cristo disse: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei desses diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Querido Fábio, errei? Não. Querido, porque tu és muito querido aqui por menos da igreja, querido. Entendeu? Thaís, jovem mulher guerreira, fazendo aí o seu doutorado, ciência da religião. Avante, garota, mulher. Avante, mulher guerreira. E seja um luzeiro lá para os seus colegas. Prossiga sendo um luzeiro para os professores. Não tenha medo de carinhosamente, amorosamente confessar o teu Senhor, Jesus Cristo. Querido Ed, querido Carol, a base da fidelidade, da integridade de Daniel era quem? A sua fidelidade a Deus. A Deus. A Deus. A Deus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs. Só acrescentando, a vida de Daniel nos prova que é possível um homem ou uma mulher permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de atentados e conspirações. É possível permanecer fiel, mesmo quando somos vítimas de atentados e conspirações, a semelhança de Daniel. Vítima de uma conspiração. Mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. A vida de Daniel nos mostra isso. E sabe o que nos chama a atenção aqui? É quando ele lê o interdito, você não vê o narrador dizendo: eu vou conversar com Dario. Você vê isso? Eu vou tentar mudar isso. Você vê isso? Não, ele vai fazer o que sempre fez. Adorar o seu Deus, Erasmo. Querido, adorar a Deus.
Entendeu, Tainá? Isso, Tainá, então você entendeu. Isso, Tainá. Marta, quando olhamos para a vida de Daniel, aqui em Daniel 6, nós aprendemos que as circunstâncias adversas não alteraram as convicções de Daniel. As circunstâncias contrárias que muitas vezes nos assaltam, as circunstâncias assustadoras que muitas vezes se nos apresentam, elas não mudaram as convicções de Daniel. Alisson, elas não mudaram. Ele continuou convicto. Isso nos faz lembrar Carlos Alencar, Filipenses, quando Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. O que ele está dizendo é: eu aprendi, parafraseando, a viver contente no meu Deus, continuar com o meu Deus, seja no tempo de abundância, seja no tempo de escassez. Mas aí ele diz, com quem ele aprendeu, e Eduardo, e a força que leva ele a fazer isso, que levou Paulo a fazer isso. O que é que diz Filipenses 4,13? Posso todas as coisas. E numa hermenêutica correta, exegese correta, posso tanto viver em abundância e não negar o meu Deus, como também viver na escassez e não murmurar contra Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rivaldo, Lucas, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, querida Virgínia. Daniel, enquanto estávamos cantando, eu orei por ti e por Gabriela. Eu só não vou compartilhar o pedido que eu fiz. Mas Deus sabe. Eu orei por ti, Nanda. Pelo Diácono Júnior. Eu orei por ti, Carla Gil. Eu orei por cada um de vocês. Mas a oração que eu fiz por vocês eu vou compartilhar. Que esses garotos, Senhor, vivam para te amar, te obedecer, para te glorificar sempre. E agora que eu acrescento, conceda-me, Senhor, o privilégio de continuar aqui por muitos anos nesta amada igreja, e eu possa um dia vê-los, agora já com 7.0 nas costas, a barba mais ou menos aqui, eu já falei para a Jade, com 70 ela vem para aqui. E se o cabelo crescer, eu deixo. Mas vê-los aqui, já ali como presbítero. O presbítero Serra também ali com 70, Humberto com 70, o presbítero Pérez com 70. Não? Falei-me. Mas eles aqui, ou os presbíteros aqui, vocês chegando para somar com a gente. E o colégio pastoral, você foi chamado para ser presbítero, João Vitor? Foi. Quem é referência para você? Referência para mim, sempre que eu olhava para o presbítero Humberto, eu tenho como uma referência. O presbítero César, o tratorzão para fazer a obra. O presbítero Clécio, o presbítero Moisés, o presbítero Manuel, o presbítero Adualdo. Gente, ontem na gincana eu notei uma coisa do príncipe de Guilherme e de Edneia. O diácono Luciano abriu um espaço aqui para uma pergunta, que não valia nem ponto. Aí ele veio aqui e disse: eu vou chamar alguém para responder essa pergunta. Diz aí quem ele chamou. Ele olhou assim para o PH. Quem ele chamou? O presbítero Adualdo. A criança sabe a quem procurar. A criança... Ei, presbítero, não. A criançada desta igreja está olhando para você. E o garoto estava aqui feliz da vida. E eu aqui anotando os pontos, olhando para ele. Digo, Senhor, que coisa boa. E o presbítero Adualdo foi pego de surpresa até. Eu vi que Deus seja louvado. Eu vou repetir em nome de Cristo Jesus. Eu vou repetir.
em o nome de Cristo Jesus. As circunstâncias adversas não alteraram as convicções de Daniel. Então, quando você olha para Daniel 6, você percebe que as circunstâncias contrárias na vida dele não alteraram as suas convicções. Não deixe. Sônia, é você, querida, que bom. Sônia, não deixe que as circunstâncias adversas alterem as suas convicções. Daniel leu o interdito, ele alterou, continuou. Foi fazer o que sempre fez. Convicção, Nanda, convicção, Prefeito Manuel, Ricardo, Thelma, Thalita, convicção. Cara, tu vai morrer, você é doido. O interessante é que quando a gente tenta racionalizar o pecado, e não é que encontra cristão também para dizer, menino, isso é exagero. Não vai nessa não. Eu vou dizer, não vai nessa não. Não vá nessa desse conselho não, meu amigo. Esse conselho é miserável. Não vá nessa mesmo não. Não vá nessa desse conselho não, viu? Se vocês acham que eu estou inventando, o que foi que Cristo disse para Pedro? Quando Pedro, com toda boa intenção, olhou para ele e disse, não, mestre, tu não precisas passar por isso. Eu estou errado? Quando o Senhor Jesus percebeu que aquele conselho não vinha de Deus, mesmo com toda a boa intenção de Pedro, o que foi que ele fez, gente? Ele escorou e disse, Pedrão, não é que você está certo. Eu não preciso passar por isso não, rapaz. Foi isso que ele fez? Ele percebeu que a coisa era muito mais grave. Que além da carne de Pedro, tinha alguém por trás influenciando. Aí ele disse o quê? Arreda-te, Satanás. Gente, por favor, eu fico imaginando aquela cena. Arreda-te, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. É preciso ter convicção, e ninguém mais do que ele tinha convicção. Pois quando Satanás em Mateus 4 disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondeu com toda a convicção do mundo e absoluta, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Atira-te, e foi dado ordem aos teus anjos para te guardarem, e ele com toda a convicção disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a luta continua, e o diabo diz, olha, eu te darei tudo isso aqui, basta você se prostrar e me adorar. E ele diz, também está escrito, arreda-se, Satanás, ao Senhor, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ame o teu amigo, mas não tente amar o teu amigo mais do que a Deus, não. Porque se do contrário, um dia a fatura vai chegar e o teu amigo não pode pagar essa fatura. Entendeu, garotada? Tropa de elite. Ame os seus amigos de escola. Até os inimigos manda Cristo manda fazer. Mas cuidado. Não ame-os mais do que a Deus, não, porque a fatura chega. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim? Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Ei, preste bem atenção nisso aqui. Tinha muitos pontos aqui para destacar, mas eu quero propositadamente resumir em outros aqui. A carne e o mundo e o diabo, João, Paulo, Guilherme, Andrés, Robson, Edilde, Janai.
A carne, o mundo e o diabo preferem que preservemos as nossas vidas e percamos o nosso testemunho. A carne, o mundo e o diabo vão sempre propor o seguinte: preservem as suas vidas. Mas quando ouvimos a carne, o mundo e o diabo e ousamos preservar as nossas vidas, nós perdemos o testemunho. E aí, meu irmão, Cristo disse: quem ganhar a sua vida, perdê-la. Agora conclua, Denise, você está bem conectada. E quem perder a sua vida, só que está fraco, Denise. Daqui a pouco vai ter cuscuz, mulher. Vamos lá. E quem perder a sua vida, amém. Agora eu quero fazer aqui uma conexão com Denise. Ela vai dizer Axalá e a igreja vai dizer amém, bem forte. E quem perder a sua vida, Denise? E toda a igreja diz? Amém. Ah, que maravilha, Deus seja louvado. Isso também é fé reformada. Não dê lugar, não dê ouvido à sua carne, não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido ao diabo. Ele vai sempre propor: se autopreservem, não sejam bestas, você é jovem, menino, vai curtir a vida, curta, mas curta a vida à maneira de Deus. Vai usufruir a vida, usufrua, mas usufrua a vida do jeito que Deus quer que você usufrua. O nosso Deus não é desmancha prazer, mas desfruta o prazer que Ele estabeleceu. Calma, garotos, um dia Ele vai preparar para vocês, meninas crentes, bonitas. Eu vou casar também para a glória de Deus. Mas segura a barra, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, entenderam? Meninas que não estão namorando ainda, calma. Pense que eu gosto de fazer casamento, mas espere. Deixe zombar de você na universidade. Deixe zombar pelo fato de você nunca ter feito o test drive. Não. Agora você já fez um dia. Ah, perdão de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Aqui não é só lei, é lei e graça, é graça e lei. Isso é equilíbrio bíblico. E equilíbrio na pregação. Ei, caminhando para encerrar. Quando percebemos a história de Daniel em Daniel 6, o certo permanece certo. As circunstâncias podem mudar, mas os absolutos de Deus não mudam. O certo vai sempre permanecer certo. As circunstâncias podem mudar, mas os absolutos de Deus não. Quando percebemos a vida de Daniel, a gente vê isso. Por que ele não negociou? Porque para Daniel o certo era certo. E qual era o certo? O seu Deus acima de tudo e acima de todos. As circunstâncias mudaram para ele, mas os absolutos de Deus, não. Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. É impossível, ele não aceita. É impossível. E aqui, meu irmão, mais 2 pontinhos aqui, quando vejo a vida de Daniel. Daniel estava com Deus e Deus estava com Daniel. E por último, não importa quem é contra você, mas quem é por. Aí vá para Daniel capítulo 6 e vamos embasar esses últimos 2 pontos aqui. Daniel estava com Deus e Deus estava com ele. Por isso que você não vai ver Daniel negociando no primeiro capítulo. Você não vai vê-lo amarelando no capítulo 2. Você não vai vê-lo também se acovardando no capítulo 4. Nem no capítulo 5, diante de Belsazar, dizendo: Mene, Tekel, Passim, contado, pesado e dividido, foste o teu reino. E nem vai vê-lo amarelando diante de Dario, ameaçado de ser levado para a cova dos leões, e de fato foi. Daniel estava com Deus, Deus estava com ele. Não importa quem é contra você, mas quem é por você. Aí Daniel foi lançado na cova dos leões, não foi?
Agora, versículo 18. E vamos encerrar o sermão. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Daniel agora estava na cova dos leões. Ele gostava tanto de Daniel que aconteceu isso aí. Ó. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. E fugiu dele o sono. Quem sentiu isso? Dario. Veja o quanto Dario admirava Daniel, gente. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Vamos lá. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele não tinha esperança. E disse o rei a Daniel, toda a igreja: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus... Agora, gente, leia bem forte essa outra parte agora. A quem tu... Não, de novo. A quem tu... Vocês entenderam isso? A quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões. Eita, aí vem o apogeu. Eu acho que ele deve ter feito assim. Vamos lá, juntos. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Gente, Daniel, se brincar, estava escorado assim, com a mão sobre um leão. E os outros lá sentados olhando para ele. O meu Deus enviou o seu e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano. Qual foi a razão? Porque foi achado em mim diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia! Daniel estava com Deus e Deus estava com ele. Por isso não importa quem é contra você, e sim quem é por você. Deus! O teu principal aliado na vida é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O teu principal parceiro na caminhada é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenda, povo de Deus, povo querido. A leitura continua. Então o rei se alegrou sob maneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu... Nenhum dano se achou nele, porque, gente, crera no seu Deus. A fé de ontem tem que ser a mesma fé de hoje e a mesma fé de amanhã. Tem que crer ontem, você creu ontem, tem que crer hoje, tem que crer amanhã e tem que crer sempre. Isso, Denise. Ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. Agora toda a igreja. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Que cena. Os perversos pensam que vão ficar impunes, mas não ficarão. Um dia a conta chega, e para esses a conta chegou. A leitura continua, porque eu quero encerrar com essa leitura aí. Vamos lá, por favor. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos sejam multiplicados. E o que mais? Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de gente de Deus, perante o Deus de... Eita, que coisa linda, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Prossigamos a leitura. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou do poder dos... Gente, é o próprio Dario reconhecendo. 28. Note isso. Daniel prosperou no reino de Dario e também no reino de Ciro, o persa. E sabe por que isso aconteceu? Porque Daniel estava com Deus e Deus estava com Daniel.
Sabe por que isso aconteceu? Porque para Daniel não importava quem contra ele era, mas sim quem por ele estava. E Romano 8 diz, se Deus é por nós. Mas foi baixinho. Romanos 8, 31, eu vou repetir a primeira parte de toda a igreja em uma só voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é o Senhor toda a glória.